A fúria de Itadori explode contra Sukuna e junto de Maki Zenin, a primeira batalha contra o Rei das Maldições atinge o seu clímax, resultando na fuga de Sukuna, que deseja realizar um ritual no corpo de Megumi. Pra quem achava que o Itadori ele estava completamente fora do jogo, que ele não teria mais chance nenhuma de poder participar e contribuir de alguma forma, pelo menos nesse momento atual, estava completamente enganado. O Itadori ainda conseguiu fazer alguma coisa, né, mesmo que nas suas limitações, mas vamos entender nesse vídeo o que diabos aconteceu com o corpo do Itadori, o que aconteceu e o que está e vai acontecer com o corpo do Itadori, por que ele de repente está tão poderoso mesmo depois de perder, depois de deixar de ser possuído, né, pelo espírito do próprio Sukuna, e também o que exatamente o Sukuna ele pretende fazer nesse momento com o corpo do Megumi e quais as suas verdadeiras intenções, e principalmente agora com a aparição da Maki Zenin para contribuir na batalha contra o Sukuna. Vamos entender tudo isso nesse vídeo e falar sobre os últimos acontecimentos no mangá de Jujutsu Kaisen, então para você não perder nenhuma atualização sobre o que está acontecendo nesse universo que está num momento muito bacana, lembra de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado, lembrando que a gente tá, ó, faltando só 15 mil inscritos pra gente chegar na marca de 700 mil inscritos, então uma hora vai chegar, então eu conto muito com a sua inscrição pra você também não perder todo o vídeo que sair aqui no canal, beleza? Começando com o primeiro ponto aqui que eu acabei não comentando nos meus últimos vídeos, mas é importante se esclarecer aqui também, que é sobre o poder do Sukuna quando foi transferido para o corpo do Megumi, se o poder do Sukuna ele foi passado por completo ou se foi passado somente uma fração do poder do Sukuna para o corpo do Megumi, né? A coisa ela ficou meio contra-intuitiva, ficou um pouco confusa e realmente foi uma dúvida válida de se levantar, já que o Sukuna ele pegou um pedaço, né, do dedo dele e fez o Megumi comer aquele dedo. E a gente se pergunta, tá, mas se a gente sempre viu o Itadori ele comendo partes do corpo literalmente, né, mas também adicionando frações do poder do Sukuna ao corpo dele, isso significa que ele passou também de volta somente uma fração do poder dele para o Megumi e dessa forma ele vai começar a conseguir ali infectar e conseguir dominar vários corpos diferentes? Tudo indica que quando o Itadori ele consumiu os dedos do Sukuna, todos aqueles dedos fisicamente eles foram convertidos em energia amaldiçoada. Então, sendo tudo convertido em energia amaldiçoada e se somando aquele poder todo e se convertendo e se multiplicando, basicamente virando um poder só, uma coisa só no corpo do Itadori, quando esse poder ele foi passado para o Megumi, tudo isso foi passado de uma só vez e não somente uma fração. Mas a gente vê a fúria do Itadori nesses capítulos recentes, algo que a gente jamais pensaria que fosse ser possível, e foi incrível a gente ver a diferença ali do Itadori no topo de um prédio vendo o Sukuna no corpo do Megumi em um prédio adjacente ali num outro prédio do lado, e a diferença de altura de um pro outro, e quando o Itadori ele vai dar aquele impulso, ele já quebra ali completamente aquele prédio onde ele estava e ele consegue subir naquela altura no mesmo prédio, no mesmo terraço onde o Megumi, no caso o Sukuna no corpo do Megumi estava. E aqui a gente já começa a ver primeiro que ele conseguiu resistir àquele socaço que ele levou na barriga, que se fosse arcos atrás ele nunca conseguiria aguentar, mas ele aguentou, e a gente vê ele subindo em disparada aquele prédio, evidenciando ali não só a resistência, mas também a força física repentina que ele conseguiu adquirir. E o detalhe é que antes dele pular em direção àquele prédio, a gente vê um foco nas costas do Itadori, e a gente fica se perguntando se aquelas costas elas foram curadas de alguma forma, ou se foi uma mera questão de resistência física do Itadori, porque depois que ele levou aquele socaço do Sukuna no corpo do Megumi, a gente vê que saiu uma porrada de sangue. Não pareceu ser somente uma questão de impacto ali, né? Pareceu realmente sair sangue das costas do Itadori, e a gente fica se perguntando se o Itadori de repente não passou a ser capaz de usar também a técnica amaldiçoada reversa para poder se curar daqueles ferimentos, ou se aquilo foi um golpe que na prática não teria feito o dano que fez, o que fez parecer pelo menos, né? E ele teria ficado numa boa e seria na verdade só uma questão de resistência física do próprio Itadori, mas é algo que a gente tá tentando entender exatamente o que tá acontecendo com o Itadori, então fica essa questão em aberto também em relação a ele conseguir atualmente se curar ou não. E depois que o Itadori ele vai pra cima do Sukuna, a gente vê aquela linha ali dividindo o Itadori ao meio, que a gente pensava que ia
partir ele por completo, mas não, na prática o que a gente vê depois é o Itadori ele conseguindo tancar aquele corte do Sukuna e em seguida uma sequência e uma chuva de cortes vai em direção ao Itadori e ele segue caminhando, galera. Foi lindo a gente ver essa cena brutal e visceral, todos aqueles cortes, olha, aquela chuva ali e ele continuando a andar, galera. Foi a coisa mais sensacional desses capítulos e ele, obviamente, em seguida já mete um socaço na cara do Sukuna, provando a resistência absurda dele que, como eu falei momentos atrás, completamente dilaceraria ele por completo. Só que ao mesmo tempo em que a gente vê claramente uma evolução no Itadori por si só, a gente também tem um contraponto a fazer. Existe uma balança aqui que faz com que a gente veja que o Sukuna, ele na verdade também, e isso não anula os feitos do Itadori por si só, mas o Sukuna ele também estava sendo nerfado pelas ações do próprio Megumi no interior ali da mente, enfim, interferindo ali na liberação, da quantidade de liberação de energia amaldiçoada que o Sukuna ele estava conseguindo expelir, conseguindo emitir. A gente vê a explicação do próprio Sukuna de que o Megumi ele estava conseguindo suprimir a liberação de energia amaldiçoada do próprio Sukuna, mas ele ainda conseguia se mover livremente, né? Então, pelo menos ele consegue ali agir da forma que ele quer, ele só não consegue liberar energia amaldiçoada da forma que ele quer, principalmente contra os amigos do Itadori. Quando são golpes, quando são técnicas, né? Quando ele usa poder contra os amigos do Megumi, é nesse ponto em que o Megumi ele consegue suprimir ainda mais a liberação de energia amaldiçoada do Sukuna. E é por isso que depois, nesse último capítulo, a gente vê o Sukuna ele usando de uma estratégiazinha, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas o Sukuna, apesar de tudo isso, ainda continua confiante. Ele diz que no pior dos cenários ele tá conseguindo usar pelo menos 10% da sua capacidade de energia amaldiçoada. E se a gente for fazer um comparativo, uma regra de 3 aqui, considerando que ele tem os seus 15 dedos, né, absorvidos, então ele tá com 75% do seu poder fora o físico, né, que se ele tivesse com o corpo original dele, provavelmente, né, seria uma resistência ainda maior, teria um upgrade ainda maior por conta do físico, mas excluindo esse fator, ele está usando 75% do seu poder total, ou seja, se o Sukuna estivesse usando 100% das suas capacidades de energia amaldiçoada, e a gente fazendo uma regra de 3, a gente poderia chegar à conclusão de que o Sukuna ele poderia estar usando, no pior dos cenários, apenas 7,5% do seu poder total, e isso ele pelo menos já considera uma quantidade suficiente para ele conseguir derrotar o Itadori sem problema nenhum. Pra você ver a diferença é muito bizarra. Mas o Itadori, ele não deixa barato e diz, né, venha me comer na porrada, venha moer assim, a sua desgraça e tal. E o Sukuna, ele naquele jeito dele, ele só lança um me obrigue, né? Só que o Itadori, ele também não tem as malemolências. Pelo visto, ele não fez essas discussões na escola, porque quando um cara fala me obrigue, o que você tem que responder? Todo mundo que viveu um pouco na escola sabe que você tem que dizer me obrigue a te obrigar. Então, se o Itadori ele tivesse dito isso, me obrigue a te obrigar, aí que o Sukuna ele teria que ir obrigatoriamente pra cima dele, ou eles iam ficar nessa história de me obrigue a te obrigar a me obrigar eternamente. Enfim, curiosidade, né? Porque pareceu muito briga de escola, esse diálogo de briga de escola. E logo em seguida, a Maki aparece depois de ver o ataque do Nue gigante e ir em direção ao Itadori, e eles dois conversam rapidamente, né? Ela pede um update da situação bem brevemente para já saber o que precisa ser feito, e o Itadori ele diz para ela atacar para matar, que ele não vai morrer. Mas por que o Megumi não morreria? E a própria Maki explica que o Sukuna ele pode usar técnica amaldiçoada reversa até mesmo dos ataques da espada libertadora de almas, que foi a espada que a Mai, a sua irmã, né, deixou pra ela e que corta diretamente as almas dos seus alvos, ou seja, o Sukuna ele de fato tá tão poderoso que caso ele receba um dano fatal, ele ainda vai conseguir se curar, então não tem problema eles irem com tudo. E de fato eles vão com tudo e a Maki até diz, né, eu vou aumentar o ritmo, eles até conseguem ficar um pouco ali levemente na vantagem e ela diz que vai aumentar o ritmo e se o Itadori ele consegue acompanhar ela, né? Muito legal que o Itadori ele diz que sim e eles continuam indo pra cima, só que o Sukuna, como eu falei aqui agora há pouco, ele estava reduzido, né? A sua energia estava reduzida
por conta das ações do Megumi, principalmente quando ele tentava atacar os seus amigos. Então, o que o Sukuna ele decide fazer? Atacar o chão, porque dessa forma, né, ele conseguiria uma eficácia maior e ainda conseguiria desestabilizar aqueles dois. E foi isso que ele fez e até consegue uma vantagem ali momentaneamente, só que enquanto eles estavam ali no 0 a 0, o Uraume aparece e usa a liberação máxima geada impassível, aquela página dupla absurda ali, daquele gelo se expandindo ali, um poder muito grande e que faz com que os dois sejam completamente congelados. Só que a diferença é que o Itadori ainda consegue sair daquele congelamento, enquanto a gente não vê a Maki conseguindo sair daquele congelamento, e o próprio Uraume explica, né, que ele usou a técnica de uma forma muito mais focalizada na Maki do que no Itadori, o que justifica o fato do Itadori ele ter conseguido sair do gelo e não a Maki, que é mais poderosa que o próprio Itadori. E sobre o Uraume e sobre o diálogo que ele tem com o Sukuna nesse momento de agora, no final do capítulo, sobre uns tais preparativos, a gente finalmente tem mais detalhes do que seria isso, porque em Shibuya, no arco de Shibuya, o Sukuna ele pergunta pro Uraume se ele estava continuando com as preparações, com os preparativos, e uma teoria na época era que o Uraume estivesse procurando aquelas duas armas que o Sukuna aparece empunhando em uma ilustração feita pelo autor, só que parece que esse não é o caso. O Sukuna ele decide fugir, né? Melhor dizendo, ele decide sair de lá agora que os preparativos estão prontos e que ele não tem mais nada a fazer ali, deixando o Itadori completamente enfurecido e frustrado por conta disso, e o que o Sukuna ele diz evidencia o que ele quer fazer com esses tais preparativos. O Sukuna ele diz que quer terminar logo de arrumar esse corpo, e ele vai usar uma espécie de banho para isso. Ou seja, tudo leva a crer que o que o Sukuna ele deseja fazer, pelo menos no curto prazo, seja conseguir dominar por completo o corpo do Megumi, para que ele consiga ter realmente um uso pleno ali das habilidades do Megumi, principalmente contra os aliados do próprio Megumi, né? Pelo menos nesse momento de agora, mas eu não acredito em hipótese alguma que o Sukuna ele deseje como um fim possuir o corpo do Megumi, mas sim que o corpo do Megumi seja apenas um meio para um objetivo final. Primeiro porque o corpo do Megumi é mais poderoso e tem técnicas muito mais úteis para o próprio Sukuna, que não tinha no corpo do Itadori, que era basicamente o físico do Itadori por si só, mas nenhuma técnica especial extra. Então o Megumi por si só já seria alguém mais poderoso de se apossar do que o próprio Itadori, mas pode ser também que o Sukuna queira usar o Megumi para de alguma forma trazer de volta o seu corpo original, já que os Shikigamis do Megumi são baseados, como eu falei, em tesouros sagrados do Japão, e um desses tesouros é a Pedra da Ressurreição. Então sim, galera, é muito provável que sim, o Sukuna ele use o corpo do Megumi para realizar esse feito, até porque o Sukuna ele é muito orgulhoso, ele nunca vai querer como um fim só possuir o corpo de alguém, é óbvio que ele vai querer retomar o seu corpo original, porque dessa forma, meu amigo, ele vai ser ele, é isso que ele quer recuperar o corpo dele próprio, porque não, cara, o Sukuna quer ser o Sukuna, ele não quer, tipo, dependendo, passar essa imagem de que ele depende de outras pessoas, do corpo de outras pessoas. É óbvio que no fim, o objetivo dele é recuperar o próprio corpo. Só que mesmo que o Sukuna, ele possa recuperar o corpo dele através de uma das habilidades do Megumi, que ainda é uma questão teórica, é importante lembrar que o Sukuna, ele não conhecia a técnica das sombras inicialmente na sua luta contra o Megumi lá na primeira temporada, e agora ele fala, quando ele toma o corpo do Megumi, ele fala a respeito dessa técnica só como uma técnica com potencial, e não dizendo que é a técnica das 10 sombras, como se ele conhecesse de muito tempo. Pelo modo que o Sukuna ele se refere à técnica, pelo visto ele não presenciou essa técnica no passado, tudo leva a crer que não, e até antes de possuir o corpo do Megumi, ele não conhecia exatamente todas as capacidades dessa técnica. Só agora que ele tem acesso às memórias do Megumi, pode ser que ele tenha esse insight de poder usar uma das técnicas de sombra do Megumi para poder recuperar o próprio corpo. Mas o que ele pretende fazer com esses preparativos nesse momento de agora, muito provavelmente se restringem apenas a ele conseguir dominar por completo o corpo do Megumi, mas depois,
pelo menos é tudo que a gente sabe até o momento, né? Que ele não tem conhecimento dessa técnica das 10 sombras, dessa técnica em específico que possa ter a ver com a ressurreição do seu próprio corpo, mas depois que ele tiver acesso a essa informação, o fato dele ter possuído o corpo do Megumi possa vir extremamente a calhar para benefício dele próprio. E agora, o que está exatamente acontecendo com o corpo do Itadori? Por que ele voltou tão poderoso depois dele ter sido tirado, ou Sukuna ter sido tirado do corpo dele, né? Não foi uma evolução gradual, de uma forma, digamos, natural, mesmo para os padrões de Jujutsu. Deu muita impressão de que o Itadori, de fato, ele ficou muito mais forte só pelo fato do Sukuna ter saído do corpo dele. Então, o que será que está acontecendo? E a teoria mais aceita para isso pode ser que tenha a ver com a definição da restrição celestial, que, para quem não lembra, é basicamente o que aconteceu com a Maki, o que aconteceu com Toji Zenin e o que acontece também com aquele cara lá da primeira temporada que tinha suas marionetes, que tinha aquele físico totalmente bugado. Porque esse fenômeno, por definição, basicamente altera a sua quantidade de energia amaldiçoada, seja para mais ou para menos, dependendo da condição do seu corpo. Isso pode ser tanto para um lado quanto para o outro, como a gente viu com a Maki, que anulou completamente, né, as suas energias amaldiçoadas para ter um físico muito mais abrupto, muito mais avantajado, e a mesma coisa aconteceu com Toji Zenin. Já no sentido contrário, aquele cara lá da primeira temporada, aconteceu o exato oposto. O físico dele ficou extremamente mais fragilizado, apesar dele ainda estar vivo, né? Mas ele adquiriu uma quantidade de energia amaldiçoada muito grande. Ou seja, essa restrição celestial ela pode acontecer nas duas direções, não é sempre os casos onde você tem uma anulação da energia amaldiçoada para você ganhar um físico absurdo, mas algo pode ter acontecido nessa linha de raciocínio com o corpo do Itadori também. Lembrando que a restrição celestial, ela muito provavelmente acontece de forma mística e aleatória e por uma questão de probabilidade. Não parece, nunca pareceu ter uma evidência de que isso possa ser feito de forma artificial, mas pode ser que o Kenjaku, que manipulou, no caso, o corpo do Itadori, possa ter feito algo do tipo, possa ter tentado uma manipulação, uma espécie de restrição celestial para que o Itadori ele tivesse esse físico avantajado e por isso a gente veja desde o começo da história o físico do Itadori ser tão poderoso, mesmo para os padrões, né, escolares da época ali que a gente vê no começo, no primeiro episódio. E isso justifique também o fato do Itadori ele não possuir até hoje uma técnica amaldiçoada própria, uma técnica inata própria e ter uma quantidade de energia amaldiçoada que também não impressiona tanto assim, também não tenha técnicas de barreira e muito menos uma técnica, né, uma expansão de domínio, que é basicamente uma expansão da sua própria técnica inata. Mas apesar da gente ter esse ponto, ao mesmo tempo pode ainda ser que o Itadori ele venha a conseguir despertar a sua técnica inata e que essa técnica inata seja muito parecida com a técnica do Sukuna ou, se pá, seja completamente idêntica à do Sukuna. Isso porque a gente precisa lembrar lá na primeira temporada com o Satoru Gojo, né, dizendo que as técnicas do Sukuna ficariam impregnadas no corpo do Itadori conforme o tempo passasse. Ou seja, esse momento ainda não chegou, mas agora que o Sukuna ele saiu do corpo do Itadori, pode ser que seja o momento perfeito para que o Itadori ele venha a mostrar que ele ainda possui o poder que foi tirado dele, no caso o poder do Sukuna. E só depois do Itadori ele conseguir despertar uma técnica inata dele próprio, mesmo se for igual ou pelo menos parecida com a do Sukuna, aí sim ele pode vir a despertar uma expansão de domínio, porque a expansão de domínio, além de ser uma técnica de barreira, é a expansão da sua técnica. E para isso, primeiro você precisa possuir uma técnica, né, para você conseguir expandir esse poder. Mas como que o Itadori ele pegaria o poder do Sukuna para ele? Mas como assim? Isso a gente precisa interpretar como se fosse uma memória muscular do Itadori, né? Nunca foi explicado exatamente por que isso aconteceria, mas a gente pode interpretar como uma forma de memória muscular por parte do corpo do Itadori e também uma memória, digamos, energética, até expandindo um pouco esse conceito, né, que existe na vida real, memória muscular, de o Itadori de tanto usar o poder do Sukuna ali mesmo que, quando estava possuído,
pelo Sukuna, isso ter ficado gravado, cravado no corpo dele e ele uma hora ele possa também passar a usar. Então é isso, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que tá acontecendo nessa fase de Jujutsu, nesses acontecimentos, quais são as suas opiniões pra gente continuar a discussão aqui. Lembra mais uma vez de conferir se você tá inscrito no canal e se o sininho também tá ativado pra você não perder as atualizações dos próximos capítulos e dos próximos acontecimentos de Jujutsu. E agora você pode conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal que vão aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!